Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Hoje nós vamos começar a falar de poder constituinte e derivado reformador. Bom, primeiramente, há uma crítica à expressão poder constituinte e derivado reformador. Parte da doutrina entende que essa nomenclatura não é a mais adequada, porque nós teríamos, para esse posicionamento, um poder constituído. Então, o mais correto seria poder constituído derivado reformador. Mas a posição majoritária, ela não aceitou essa crítica e continua a utilizar a expressão poder constituinte derivado reformador. Eu entendo que não há aqui diferença essencial quanto às expressões poder constituinte ou poder constituído. E por quê? Porque ele é um poder que também constitui. Ele também é um poder que cria algo, embora ele não crie originariamente, embora ele não crie inicialmente, ele não crie pela primeira vez. Mas ele também tem natureza constituinte, ele também constitui, ele também cria normas constitucionais. Então a nomenclatura ainda aceita é poder constituinte derivado reformador. A expressão poder constituinte derivado reformador, ela já identifica a própria natureza desse poder. Então é um poder derivado, constituinte derivado, derivado da Constituição, derivado, portanto, da norma jurídica, Constituição, elaborada pelo poder constituinte originário. Então, poder constituinte, derivado da Constituição, reformador, que tem por objeto, por fim, a reforma da Constituição, manter, portanto, a Constituição atualizada. Então, poder constituinte, porque constitui, porque cria normas constitucionais, derivado da Constituição, derivado, portanto, da norma fundamental, criada, editada pelo Poder Constituinte originário, e tem por finalidade manter essa norma, a Constituição, atualizada em consonância com a realidade, em consonância com o momento presente. O Poder Constituinte, derivado reformador, é um poder, portanto, que encontra fundamento direto na Constituição. Então ele deriva da Constituição. Se ele deriva da Constituição, ele deriva de uma norma jurídica. Ele é, portanto, um poder de direito. Então, poder constituinte, derivado reformador, é um poder de direito. É um poder de direito que tem formas distintas de manifestação. É um poder, portanto, estabelecido na Constituição, com a finalidade de manter a Constituição atualizada, através de procedimentos próprios e específicos para a alteração da Constituição. É um poder que se manifesta através de procedimentos formais de manifestação, através de procedimentos previstos formalmente na Constituição. Vamos agora olhar a natureza jurídica e as espécies de poder constituinte derivado reformador. Vamos lá? Então veja aí, natureza jurídica, como dissemos, é um poder de direito. E é um poder de direito por quê? Porque ele derivado da Constituição. Derivado, portanto, de uma norma jurídica. Então, ele é um poder de direito. Diferentemente do poder constituinte originário, onde nós temos divergência quanto à natureza jurídica. Lá no PCO, a doutrina é divergente. Poder de direito, poder de fato, poder cultural, poder político. Aqui não. O poder constituinte derivado reformador é um poder jurídico, é um poder de direito, portanto. Pois, como eu disse, encontra fundamento direto na Constituição. Encontra fundamento direto em uma norma jurídica na Constituição, criada pelo Poder Constituinte originário. A doutrina divide o Poder Constituinte derivado reformador em espécies. Eu não gosto dessa divisão. Para mim, o Poder Constituinte derivado reformador é um, que se manifesta através de procedimentos formais distintos. Então não há que se falar em espécies de poder constituinte derivado reformador, mas sim em formas
procedimentos distintos de manifestação desse mesmo poder, constituinte derivado reformador. Mas, como disse, parte da doutrina estabelece uma divisão entre espécies de poder constituinte derivado reformador. Ela fala em poder reformador propriamente e poder revisor. Então nós poderíamos falar, para aqueles que estabelecem essa divisão, em poder constituinte derivado reformador e poder constituinte derivado revisor, portanto. Mas faço questão de enfatizar, tecnicamente, o que a gente tem aí propriamente não são espécies distintas, mas sim procedimentos diversos de manifestação do mesmo poder, como dito. Então, espécies, reformador e revisor. O poder constituinte derivado reformador, como eu antecipei para vocês, é um poder que se manifesta através de procedimentos formais. Em outros termos, o poder constituinte derivado reformador deve observar, no procedimento de alteração da Constituição, as normas procedimentais estabelecidas no texto constitucional. Então, é um poder que altera a Constituição a partir de procedimentos formais de mudança constitucional. Esse detalhe é importante para diferenciarmos poder constituinte derivado reformador de poder constituinte difuso. O poder constituinte difuso é aquele poder que altera a Constituição de forma silenciosa, não altera o texto constitucional, não há um procedimento formal de manifestação do poder constituinte difuso, como nós vamos ver. Já o poder constituinte derivado reformador, ele tem procedimentos próprios de manifestação, procedimentos, portanto, formais, estabelecidos formalmente na Constituição. Então, procedimento formal de manifestação. E a nossa Constituição, ela traz dois procedimentos formais de manifestação do poder constituinte derivado reformador, ou dois procedimentos formais para a alteração da Constituição. E veja como é importante conhecer o que a gente está aqui falando. Já foi objeto de questão de concurso se seria inconstitucional, prova oral inclusive, se seria inconstitucional uma proposta de emenda à Constituição aprovada por maioria absoluta. Indagava-se se inconstitucional, qual o vício que teria? Vício material, vício formal subjetivo, vício formal procedimental. O candidato havia sorteado o ponto, inconstitucionalidade e suas espécies, e foi feita essa pergunta. Veja que você tem que tomar muito cuidado, pois a tendência é que você diga que é inconstitucional. Pois nós lembramos, que uma PEC, uma proposta de emenda, ela exige para sua aprovação o quórum de 3/5, um quórum qualificado. Logo, uma aprovação por maioria absoluta seria inconstitucional. Haveria uma inconstitucionalidade formal procedimental, pois não observado o quórum exigido para aprovação de proposta de emenda à Constituição. Mas essa resposta não estaria correta, ou pelo menos estaria correta apenas em parte. Vocês não podem se esquecer que nós temos dois procedimentos formais distintos para alteração da Constituição. O procedimento de reforma, propriamente dito, veja, o procedimento de reforma, não estou falando de outro poder, o procedimento de reforma, propriamente dito, que é aquele previsto no artigo 60 e parágrafos da Constituição. Esse procedimento exige, para aprovação de PEC, o quórum de 3/5. Mas nós também temos um outro procedimento, que é o procedimento de revisão constitucional. O procedimento de revisão constitucional, ele tem assento no artigo 3º do ADCT. E lá está estabelecido que o quórum de aprovação é de maioria absoluta. Ou seja, uma proposta de emenda constitucional de revisão tem como quórum de aprovação maioria absoluta. Portanto, aprovada por maioria absoluta, não haveria qualquer inconstitucionalidade, pois se tem um procedimento
formal e específico para reforma da Constituição através da chamada revisão constitucional. Nós vamos ver, vamos analisar inclusive as distinções entre esses dois procedimentos. Mas vamos dar uma olhada, veja lá o artigo 3º do ADCT, que traz exatamente o procedimento para revisão constitucional. Diz lá, a revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta, grife, maioria absoluta, dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Então, o quórum exigido para aprovação de uma proposta de emenda constitucional de revisão é de maioria absoluta. Não haveria, portanto, qualquer inconstitucionalidade. Vamos analisar agora as principais distinções entre o procedimento de revisão e o procedimento de emenda constitucional, o procedimento de reforma da Constituição. Então, vamos colocar aí. Revisão e reforma. Então, procedimento de revisão e procedimento de reforma constitucional. Primeira distinção. Primeira distinção quanto ao conteúdo, ou quanto à matéria, ou ainda quanto à extensão. Então, quanto ao conteúdo, quanto à matéria, ou quanto à extensão. A revisão, ela é global. Significa dizer que a revisão, ela não trata de assunto específico. A revisão constitucional, portanto, ela pode englobar, ela pode analisar simultaneamente diversos temas, diversos assuntos. Então, global no sentido de abranger temas constitucionais distintos. Não está atrelada a um único assunto, não está atrelada a um único tema. Por isso, global tematicamente ou quanto à extensão. Já o procedimento de reforma ou a reforma via emendas constitucionais propriamente ditas, ela é pontual, trata de tema, de assunto específico. Por exemplo, emenda 45. Emenda 45 trata da reforma do judiciário, então trata de assunto específico. Muito cuidado, não se está aqui afirmando que através do procedimento de reforma se altere apenas um dispositivo constitucional por vez. Não, não é isso. O que se está dizendo é que no procedimento de reforma o tema é pontual, o tema é específico. No procedimento de revisão, o tema é global. O assunto não é específico, o assunto não é pontual. Então, primeira distinção, revisão global, reforma pontual. Segunda distinção, quanto à tramitação. Quanto à tramitação. Procedimento de revisão, a tramitação ela é unicameral. Unicameral. Ou seja, a revisão se dá em sessão conjunta do Congresso Nacional. Não vai tramitar separadamente pelas duas casas do Poder Legislativo. Por isso que é ou tem tramitação unicameral, sessão, portanto, conjunta do Congresso Nacional. Já o procedimento de reforma, tramitação bicameral, separadamente, pelas duas casas legislativas. Terceira distinção, quanto aos turnos de votação. Agora a gente vai analisar primeiro o procedimento de reforma, porque já conhecemos. No procedimento de reforma, a Constituição exige 2 turnos de discussão e votação em cada casa, totalizando 4 turnos. Veja, a tramitação ela é separada, bicameral. 2 turnos, portanto, em cada casa, total 4 turnos. Então, 2 turnos em cada casa, total
Então, 2 turnos. Dois turnos em cada casa. Total. 4 turnos de discussão e votação. Já em relação ao procedimento de revisão, a Constituição não fala nada. A Constituição silencia. Veja lá o artigo 3º do ADCT. A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contagem da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Não diz aqui o número de turnos de votação. Mas veja só, se separadamente você tem 2 em cada casa, totalizando 4, se eu junto as 2 casas, olha lá, eu não preciso ter 4, bastam 2. Então, 2 turnos. 2 turnos de discussão e votação, portanto. Próxima distinção, quórum de aprovação. Revisão, maioria absoluta. Conforme artigo 3º do ADCT. Já reforma, 3/5. 3/5 dos votos de cada casa, em cada turno de votação, portanto. Lembrando, 2 em cada casa, 4 turnos de votação. Fundamento constitucional. Revisão, artigo 3º do ADCT. Reforma, artigo 60 e parágrafos. Ficou parecendo 69 aí. 60 e parágrafos da Constituição. Temos aí, portanto, as principais distinções entre o procedimento de reforma e o procedimento de revisão constitucional. Vamos colocar aqui algumas observações complementares em relação à revisão constitucional. Coloque aí observação em relação à revisão constitucional. O STF entende que os limites previstos no artigo 60, parágrafo 4º, diz lá: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir 1. Forma federativa de Estado. 2. Voto direto, secreto, universal e periódico. 3. Separação de poderes. 4. Direitos e garantias individuais. Limites, portanto, materiais à alteração da Constituição. E também os limites circunstanciais. Parágrafo 1º do artigo 60 diz lá: a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. O STF entende que essas limitações, vou colocar para vocês, limites materiais e circunstanciais se aplicam tanto ao procedimento de reforma como ao procedimento de revisão constitucional. Então nós temos lá limites materiais e circunstanciais, ADI 981 e ADI 1722, então ADI 981 e 1722, nessas duas ações, o STF definiu que os limites materiais e circunstanciais se aplicam não apenas ao procedimento de reforma constitucional, mas também ao procedimento de revisão constitucional. E por quê? Porque são limites, respectivamente, materiais e circunstanciais ao poder constituinte derivado
de reforma ou derivado reformador. Não se limitam, portanto, esses limites não se limitam ou não se aplicam, para não ficar aqui repetitivo, não se aplicam apenas ao procedimento para edição de emendas propriamente ditas. Aplicam-se também ao procedimento de revisão constitucional, pois, como dito, cuida-se de limitação ao poder reformador. Limitação essa que alcança qualquer dos procedimentos de alteração da Constituição, porque, como dito, são limites materiais e circunstanciais ao poder de reforma. Você pode estar se perguntando, professor, mas e os limites formais não se aplicam também para os dois procedimentos? Não, porque cada procedimento possui limitações formais próprias, como nós vimos. Procedimento de revisão, você tem lá sessão unicameral, 2 turnos de votação, código de aprovação de maioria absoluta. Procedimento de reforma, você tem 2 em cada casa, 4 no total, 3/5 para a aprovação, portanto, tramitação bicameral. O procedimento ou os procedimentos são distintos. Agora, a limitação material e a limitação circunstancial se aplicam tanto ao procedimento de reforma como ao procedimento de revisão constitucional. Essa primeira observação em relação à revisão constitucional. Segunda observação em relação à revisão constitucional, divergência quanto à possibilidade de nova revisão constitucional. Então, coloque aí na segunda observação, divergência quanto à possibilidade de nova revisão constitucional. Primeira corrente. Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Pode haver nova revisão constitucional. E por quê? Porque a Constituição não limita o número de revisões constitucionais. Ela simplesmente diz que a revisão deve ocorrer apenas após 5 anos contados da promulgação da Constituição e não antes. Mas não tem limitação quanto às revisões constitucionais. Logo, poderia haver nova ou novas revisões constitucionais. O que não pode ou não poderia acontecer é uma revisão constitucional antes dos 5 anos. Agora, após os 5 anos, não há limite máximo de revisões constitucionais. Poderia se dar, portanto, a qualquer tempo, desde que o Congresso assim entendesse, se reunisse em sessão unicameral para uma nova revisão constitucional. É a leitura, portanto, que o Manuel Gonçalves Ferreira Filho faz do artigo 3º do ADCT. Olha o que diz lá. A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Não pode ser realizada antes. Agora, depois, não há limite às revisões constitucionais. Não é a posição que tem prevalecido. Segunda corrente. Segunda corrente, defendida, entre outros, por José Afonso da Silva. Não admite nova revisão constitucional. E não admite por quê? Diz essa corrente que a Constituição ela faz referência à revisão constitucional, indicando, portanto, uma única revisão constitucional. E por que uma única revisão constitucional? Porque a revisão constitucional ela teria um fim muito específico. Não é simplesmente, veja só, reformar, manter a Constituição atualizada, não é simplesmente isso. A revisão constitucional ela tem como finalidade fazer um balanço dos primeiros anos de vigência da Constituição. Imagine a Constituição como a sua empresa. Então você tem lá a empresa funcionando, a empresa funciona 1, 2 anos, você faz um balanço da sua empresa nesses primeiros 2 anos. O que deu certo, o que deu errado, e você ajusta, portanto, a sua empresa. Mas você não fica fazendo balanço a toda hora. Tá? Você faz os ajustes necessários. Feito esses ajustes necessários, as mudanças vindouras vão depender de um outro procedimento, de procedimentos pontuais, de procedimentos específicos, de ajustes pontuais, de ajustes finos, mas não mais desse ajuste global, não mais desse balanço total da Constituição. Então, a revisão constitucional, ela visa
tem esse fim, fazer um balanço dos primeiros anos de vigência da Constituição, para identificar o que deu certo, o que não deu certo, o que merece ajustes, o que merece correção, o que deve ser mantido. Feito, como dito, esse balanço único, em um único momento, em uma única oportunidade, não cabe mais se fazer revisão constitucional, logo, modificações posteriores devem ser feitas pontualmente. Como dito, aquele ajuste fino na Constituição, através do procedimento de reforma. Então, essa segunda corrente não admite nova revisão constitucional, porque a Constituição estabeleceu uma única revisão em uma única oportunidade. Agora, já feita a revisão, modificações na Constituição devem observar o procedimento de reforma propriamente dito do artigo 60 e parágrafos, não se admitindo mais revisão constitucional. Terceira corrente. Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes entende que é possível excepcionalmente, nova revisão constitucional, desde que autorizada pelo povo. O povo, portanto, titular do poder constituinte originário, poderia autorizar uma nova revisão constitucional. Então o povo deveria ser chamado a se manifestar, um plebiscito, por exemplo, então ele é chamado a se manifestar, autorizando ou não uma nova revisão. Ele autoriza uma nova revisão, o Congresso, por sua vez, recebendo essa autorização do povo, essa autorização do titular do poder constituinte originário, emenda a Constituição, olha o procedimento trabalhoso, emenda a Constituição com a DCT para estabelecer uma nova revisão. Teria que ser alterada a Constituição formalmente para se estabelecer uma nova revisão. Professor, mas não poderia o próprio parlamento, sem autorização do povo, editar uma emenda e introduzir uma nova revisão, por exemplo, lá no ADCT, e a resposta do Gilmar Mendes é não. E não por quê? Porque o poder constituinte derivado, reformador, ele é um poder condicionado. É um poder condicionado a se manifestar a partir dos procedimentos estabelecidos pelo poder constituinte originário na Constituição. Então não cabe a ele, poder reformador, alterar os procedimentos de manifestação definidos na Constituição pelo poder constituinte originário. Porque do contrário, veja, ele não seria um poder condicionado e sim condicionante. Se ele pudesse alterar o procedimento estabelecido para ele próprio se manifestar. Então ele não pode. Porque a Constituição, diz essa corrente, estabeleceu dois procedimentos de manifestação. O procedimento de reforma, sem limites, e o procedimento de revisão para uma única oportunidade. E já foi feita. Não cabe, portanto, diz essa terceira corrente, ao próprio poder reformador alterar a Constituição mudando o procedimento de manifestação do poder constituinte derivado reformador, estabelecendo uma nova revisão. Não pode. Haveria aqui uma limitação implícita ao poder reformador, qual seja, alterar o procedimento de reforma da Constituição, alterar as condições estabelecidas na Constituição para que ele, poder reformador, se manifeste. A porta que permite uma nova revisão, ela tem que ter uma autorização do titular do poder constituinte originário do povo. Então não poderia o poder reformador diretamente mudar a Constituição, alterar a Constituição estabelecendo uma nova revisão. Então ele deveria convocar o povo, titular do poder constituinte originário, o povo autorizando, aí sim o Congresso emenda a Constituição, estabelecendo uma nova revisão. E só então poderia ser feita essa nova revisão constitucional. Mas como eu destaquei, posição do STF, sabemos que o STF eventualmente pode mudar, mas foi a posição adotada nas ações indicadas. O STF definiu que não pode haver nova revisão constitucional, apenas uma
revisão constitucional e essa já foi feita. Qualquer alteração da Constituição, portanto, deve se dar através do procedimento de reforma propriamente dito. Vamos fechar esse bloco e já voltamos.